Boa tarde a todas e a todos. É com grande prazer que dou início à nossa palestra Contratações Públicas Sustentáveis. Eu tenho a honra de ter, né, nesta mesa a presença da professora Laura Magalhães de Andrade, que é docente da Universidade Internacional de La Rioja, em Espanha, e também advogada e consultora internacional. Aqui ao meu lado esquerdo, a eminente professora Cláudia, né, que é minha amiga, enfim, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Direitos Humanos. Antes de passar a palavra à eminente palestrante, eu quero agradecer, né, começando pela equipe da IMAG, Ariete, Javan, meu caro amigo, né, João, sobretudo, a doutora Marisa Santos, desembargadora federal, diretora da IMAG, pela possibilidade, oportunidade de realização deste evento. Enfim, tenho sempre um apreço muito especial por escolas, né? Gosto de escolas, sim, é verdade. Então, me sinto sempre muito em casa, e com amigos, quando venho à EMAG. Eu começo agora a uma breve apresentação da longa experiência da professora Laura Magalhães de Andrade. Ela é consultora internacional, advogada, pesquisadora e professora universitária, docente do mestrado em Direito do Ordenamento do Território e do Urbanismo Sustentável na Universidade Internacional de La Rioja, UNIR, na Espanha, onde também é responsável acadêmica de sustentabilidade. É pesquisadora líder da linha de educação para o desenvolvimento sustentável do Instituto UNIR, EITED, doutora em Direito Ambiental e Urbanístico, mestre em Meio Ambiente, e vai, e vai, e vai, e vai, mas, sobretudo, é uma pessoa muito querida. Temos feito alguns trabalhos já juntos, não é? Então, é um privilégio muito grande em recebê-la. Professora Laura, a palavra é sua. Muito obrigada, muito boa tarde a todas as pessoas que estão conosco online e também muito obrigada à participação do público aqui presente. É, Fico muito lisonjeada e feliz por receber palavras tão gentis do nosso presidente, do presidente dessa mesa, Dr. Carlos Francisco. Pensar também que posso aqui contar nessa mesa com a querida amiga professora Cláudia Costa, amiga de temas acadêmicos, jurídicos e de vida mesmo, de jornada. Saber que estamos entre amigos, além do trabalho jurídico, é importante em prol da sociedade, de pensar em construir soluções jurídicas para a sociedade dentro dessa mesa e com certeza um público que está preocupado com a sustentabilidade, se não estaria aqui conosco, é realmente um privilégio, é uma honra. Bem, vamos começar com um tema que é relativamente novo e que, portanto, traz uma série de questionamentos, não é? Mas hoje eu gostaria de sair um pouco do direito, sempre faço essa provocação. Claro que dentro dessa exposição vamos trabalhar algumas normas referentes ao tema, mas gostaria de dar um passo atrás, que é necessário. Pensar o que é sustentabilidade antes de qualquer coisa. Para que tenhamos uma visão que se espera, uma visão holística da sustentabilidade, necessitamos compreender quais são os seus eixos transversais fundamentais. Então, já faço essa pequena introdução, esse primeiro parênteses, exatamente para que o público presente compreenda qual é a intenção dessa fala de hoje, para além da questão normativa, não é? Bem, eu vou pular um pouquinho essa parte, que já o Dr. Carlos Francisco já me apresentou e contou um pouquinho da minha trajetória. Eu gostaria só de complementar com as partes finais, os tópicos finais, também para me colocar à disposição do público presente, e claro, também gosto muito das escolas, gosto muito de ter esses espaços de fala e me coloco inteiramente à disposição
de todas as pessoas que queiram conversar, trocar experiências e desenvolver alianças mesmo, que é para isso que estamos aqui também, não é? Criar laços, laços sempre pensando no coletivo. E assim eu conto um pouquinho esses últimos 2 pontos. A Rede Internacional de Biomimética é uma iniciativa que veio da rede latino-americana de biomimética ou biomimeses, que basicamente significa ter a natureza como espelho, como exemplo de soluções para a nossa vida em sociedade. Muita gente relaciona isso às áreas das construções, da arquitetura, das soluções tecnológicas, das aerodinâmicas. Sim, isso também é biomimeses, biomimética, mas também pensar na natureza como exemplo de vida em colaboração, vida em sociedade, em solidariedade. Isso eu trabalho muito dentro do que é a educação para o desenvolvimento sustentável, desde a perspectiva de criação de pertencimento e identidade, para pensar que somos parte dessa cadeia planetária e que, portanto, precisamos conjuntamente, cada um igualmente importante, igualmente pensando em soluções conjuntas de sustentabilidade. E aí tudo isso está relacionado também com a linha do CNPq, que eu venho desenvolvendo desde meu doutorado no Rio de Janeiro, de gestão ambiental sobre uma perspectiva discursiva, exatamente dentro do que é a teoria crítica do direito, né? Que traz uma visão transformadora, emancipatória, em que somos protagonistas das transformações que queremos ser e ter para o planeta. Gosto muito de contar isso nas apresentações de uma maneira mais subjetiva, porque, de fato, somos, antes de qualquer coisa, advogado, professora, desembargador, somos seres humanos. E se estamos aqui reunidos pensando no que é a aplicação da sustentabilidade nesse exemplo tão importante que são as contratações públicas, é necessário também ter esse olhar humano, não é? E, finalmente, coordeno aqui no Brasil o Núcleo de Contratações Públicas Sustentáveis do Observatório de Contratações Públicas e sou membro do observatório, do mesmo observatório que tem a mesma finalidade na Espanha. Só para fechar essa apresentação, essa foto ela tem alguns aninhos, foi na época do nosso período pandêmico, não é? E foi um reconhecimento do Pacto Global das Nações Unidas, da Rede Brasil, do Pacto Global das Nações Unidas, pelo meu trabalho como educadora dos nossos futuros líderes para a sustentabilidade. E por que eu trago isso? Esse papel é de cada um e cada uma de nós, não é? Aqui eu só transmito essa mensagem com um pouco de experiência que eu desenvolvi ao longo desses anos, mas a ideia é incentivar, provocar no sentido positivo, para que as pessoas também se animem a trabalhar esses temas dentro, cada uma de suas áreas de atuação, e dentro do direito, em todas as áreas do direito, a gente consegue aplicar a sustentabilidade. Tá? Mas hoje vamos focar no direito administrativo, especialmente, não é? Vamos falar aqui hoje. Uma breve introdução e contextualização do tema, saio das minhas apresentações pessoais, vocês não ficarem entediados aqui, e também pensar numa busca por padrões de consumo sustentáveis no cenário internacional. Por que é importante pensar isso antes? Dar o passo atrás que eu propus quando me apresentei. Porque realmente é assim que nós compreendemos o que é a sustentabilidade e como se aplica no nosso contexto aqui hoje. E aí vamos passar para as contratações sustentáveis na administração pública federal. Claro que eu fiz esse recorte porque seria impossível, em pouco tempo, esmiuçar em todos os entes federativos como está o cenário das contratações sustentáveis. Então, vamos nos basear aqui, mas depois, com certeza, estou aberta às perguntas e também comentar alguns exemplos. E trago um exemplo aqui também da Prefeitura de São Paulo. E como medir a efetivação das normas relacionadas às contratações públicas sustentáveis? Porque eu já adianto para as senhoras e senhores, temos um arcabouço jurídico muito interessante. Inclusive, eu comentava com a professora Cláudia esta manhã, quando revisava a minha apresentação, e percebi que as novidades legislativas, especialmente no último ano, têm feito com que o Brasil tenha esse protagonismo no desenvolvimento de critérios para as contratações públicas sustentáveis. Na Espanha, onde eu trabalho, e dentro da universidade, como consultora também, percebi que vamos a passos um pouco mais lentos, porque, de fato, o tema é muito complexo, não é? E hoje vamos tentar, de maneira um pouco didática, simplificar as coisas.
E, claro, depois de pensar como podemos medir, como vamos avançar, que indicadores, que métricas, vamos a algumas considerações finais, porque o trabalho só está começando. Pensar em contratações públicas sustentáveis é só o início de um compromisso, antes de nada, do Estado, como deve ser, como exemplo na aplicação do artigo 225 da nossa Constituição, e, a partir desse exemplo, como vamos avançar, não é? Então, vamos lá. Bem, vamos fazer uma brevíssima introdução sobre qual era o contexto de insustentabilidade que vivíamos, e especialmente dentro da industrialização, do processo de industrialização iniciado na segunda metade do século XVIII. Quando a gente fala na Revolução Industrial, primeira experiência na Inglaterra, o que tivemos ali era a propulsão de uma atividade industrial totalmente desmedida e desvinculadas com qualquer critério social ou ambiental. Vamos maximizar o uso de recursos em prol do progresso. E aqui a gente já começa a estabelecer uma ideia que deve permear toda essa fala de hoje, toda a nossa compreensão sobre o que é sustentabilidade, é que tinha-se, e lamentavelmente ainda se tem hoje em dia, a ideia simplista, limitante, de que o desenvolvimento é só sinônimo de progresso econômico. Então, se queremos progredir, não importa os meios, o meu fim é realmente desenvolver-me economicamente. E isso levou, com o avanço do liberalismo econômico, com o avanço da livre concorrência e de ampliação dos mercados, do processo de globalização e de massificação de culturas e de tendências de consumo. Eu até cito Bauman aqui, porque ele menciona que o consumo passa a ocupar papel central na dinâmica social, como sinônimo de status social, realmente. E isso agrava as questões socioambientais, porque, primeiro, dentro do lado social, nós temos uma ampliação de uma concentração de renda e, portanto, de exclusão e desigualdades sociais. E, do outro lado, e nos aspectos ambientais, já sabemos onde isso pode dar, né? Isso já está, nós já estamos sentindo esses reflexos, especialmente dentro das discussões sobre as mudanças climáticas, sobre a emergência climática que vivemos no mundo, é fruto de toda essa trajetória histórica que eu passo muito brevemente aqui, porque, de fato, provocam o que tecnicamente chamamos de externalidades negativas sociais e ambientais. Claro que tínhamos nesse contexto também, há que mencionar, e seguimos lutando por isso dentro dos direitos sociais, a ausência de qualquer dignidade com relação ao ambiente laboral, a ausência de respeito às necessidades básicas do indivíduo. E, em termos ambientais, o uso de recursos e dentro de uma visão antropocêntrica de mundo, de que a natureza está a serviço do nosso progresso. Então, dentro desse processo, seria inevitável a gente conseguir pensar em limitar esse progresso ou criar mecanismos que pudessem não limitar, mas desenvolver-se de uma outra maneira. E aí é que vem, entre aspas, essa virada de chave. Por quê? A coisa do jeito que estava não dava. E vamos falar assim numa linguagem mais simples, porque é isso mesmo. Não há que falar em termos teóricos, acadêmicos, é a nossa realidade. Se continuássemos naquele mesmo ritmo de crescimento, certamente, hoje estaríamos numa condição pior do que estamos hoje, não é? Então, pensar no início dessa virada de chave, a partir da segunda metade do século XX, vejam como isso é recente. Tivemos algumas pontuais iniciativas ao redor, especialmente da Europa, de discussões a partir de calamidades que aconteceram, de desastres terríveis que aconteceram, começaram a se discutir, mas efetivamente, a partir da segunda metade do século XX, isso se intensificou. E se intensificou dessa maneira. Eu criei aqui de uma maneira, tentei resumir um pouquinho, uma cronologia de um panorama internacional com respeito aos principais eventos ambientais que ocorreram, dada essa realidade, guardem essa expressão de que desenvolvimento é sinônimo de progresso econômico. Desenvolvimento é isso.
Mas aí chega o Clube de Roma, uma reunião de especialistas de várias partes da Europa, e começa a pensar que seria necessário definir limites para esse crescimento. E que limites, de que ordem seriam esses limites, não é? Um parênteses que o Clube de Roma e o site Clube de Roma existe, é fácil encontrar na internet e segue com materiais muito atualizados e muito interessantes a respeito de toda essa trajetória ambiental internacional pelas quais nós vamos passar hoje, de uma maneira um pouco sucinta. O Clube de Roma foi fundamental para que no ano de 1972, vocês percebem aqui, no seguinte ponto da nossa cronologia, que foi publicado um documento que é de referência até hoje a nível internacional, que são os limites do crescimento. Como podemos estabelecer medidas, ações, planos, programas que possam efetivamente garantir que o desenvolvimento seja de outra maneira? E seja de outra maneira nesse momento, tá, gente? Porque o conceito de desenvolvimento sustentável vai vir depois, fruto dos avanços a partir desse marco de referência que são os limites para o crescimento. Nesse mesmo ano, em 1972, tivemos a Conferência de Estocolmo. Para a maioria das pessoas que trabalham com esse tema, é o marco de referência por excelência. A partir daqui, as coisas começam a mudar. Uma reunião de membros das Nações Unidas para pensar que outra maneira de desenvolvimento nós poderíamos desenvolver. Essa conferência teve um ponto fundamental que foi a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, que também segue exercendo papel fundamental, didático, de materiais, de debates, de desenvolvimento de planos de ação, de ajuda a instituições, tanto públicas a privadas, a desenvolver estratégias de sustentabilidade. Também vale a pena entrar na página do PNUMA e consultar quais são as ações. Lá naquele meu histórico, conta. Tive a oportunidade de trabalhar com eles no ano de 2012, dentro da pós-graduação em gestão ambiental, e fiquei encantada com a potencialidade que aquela instituição tem, com a abertura ainda mais que eles dão às pessoas interessadas a dedicar-se sobre o tema. Então, recomendo e inspiro vocês também a fazerem o mesmo. Qual foi o compromisso assumido a partir da criação do PNUMA? A criação de uma Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Vejam, Comissão Mundial para o Meio Ambiente, pela primeira vez na história, criou-se uma comissão onde foi inserida a palavra meio ambiente no contexto de desenvolvimento. Ou seja, atrelando ambas as coisas, a mesma noção de que, a nova noção de desenvolvimento que necessitaríamos criar. O resultado dessa comissão e das várias reuniões dos grupos de trabalho que se sucederam nos anos posteriores vão derivar a criação do que nós chamamos de relatório Brundtland ou Our Common Future, nosso futuro comum. O relatório Brundtland recebe esse nome porque era o sobrenome dessa senhora que vocês veem aqui, que foi a anfitriã, era primeira-ministra da Noruega à época, e que recebeu os grupos de trabalho a apresentar os resultados dos anos anteriores de debates promovidos pelos grupos de trabalho. Sabe o que é importantíssimo fixar aqui? Nas primeiras linhas desse relatório, fica claro que o crescimento não pode ser sinônimo de desenvolvimento econômico e que, portanto, é necessário criar uma nova forma de desenvolver-se, e é aí que surge o conceito de desenvolvimento sustentável. Esse adjetivo sustentável, e aí eu crio um parênteses, vai muito mais além do conceito que eu vou esmiuçar depois no seguinte slide, mas vai no sentido de criar de criar um pensamento de estabilidade, de coerência, de equilíbrio. Sustentar-se é isso, manter-se no tempo. Gosto muito de falar sobre esse conceito com os meus alunos, e quando a gente vê no dicionário, professores, o que recebemos ali é algo até muito subjetivo e reflexivo. Um dos conceitos trazidos pelo dicionário é sentir-se honrado. E sentir-se honrado significa
Quais são os meus princípios e os meus valores? No meu sentido de ser social, que somos por excelência. Enfim, essa é uma discussão que a gente fica também para a filosofia do direito, dentro da educação ambiental crítica, na construção dessa sensibilização para a sustentabilidade, mas é só para que vocês tenham uma ideia da importância de adjetivar o desenvolvimento com essa palavra que é sustentável, tá? E mais à frente eu vou comentar um pouco mais sobre esse conceito. Vamos falar no passo seguinte. Tivemos, no Rio de Janeiro, em 1992, eu tinha 10 anos de idade, já declarei aqui minha idade, né? E eu estava vendo pela televisão, que eu sou do Rio de Janeiro, uma cúpula reunida com 179 países, que, entre outros documentos de referência, como é a Carta da Terra, a primeira vez que falou-se a nível mundial sobre biodiversidade, por exemplo, temos a criação de uma primeira agenda. Uma agenda com princípios que deveriam nortear o que vamos aplicar de desenvolvimento sustentável, porque, afinal, temos esse conceito e como fazê-lo? Essa é a pergunta que nos fazemos até hoje, não é, gente? Vamos pensar como aplicamos a sustentabilidade. E a Agenda 21 nos dá as primeiras orientações. Depois tivemos outros eventos, a Rio+5, a Rio+10, a Rio+20, sempre num tom muito crítico dentro do que é ideal. E esse ideal acabou de passar com a COP30, que nós tivemos em Belém do Pará, no sentido de que necessitamos estabelecer compromissos e ações concretas em prol da sustentabilidade, e dentro do contexto da emergência climática não é diferente, está tudo conectado. E, efetivamente, ao longo desses anos todos, o que se avançou não foi tão ideal como se esperava, mas temos resultados muito positivos de aplicação e localização, como chamamos da Agenda 21, localização especialmente nas cidades. E aí, por que eu conto tudo isso, gente? Porque esses marcos de referência, eles vão estar expressamente relacionados e mencionados em todas as normas de contratações públicas sustentáveis que vamos ver adiante. Agora, para entender por que elas estão ali, é interessante observar esse contexto e pensar que a sustentabilidade foi ganhando uma dimensão cada vez mais ampla dentro de aspectos sociais e ambientais, para também pensar em aspectos de governança, aspectos culturais, políticos. Claro, porque se preza e se espera o equilíbrio das relações humanas, não é? Então, a Agenda 21 também, o que veio depois, veio como também reforçar o que seria a sustentabilidade e como aplicá-la. Até que chegamos à Agenda 2030. Desde o ano de 2015, estamos aí no 10º ano dessa agenda, que traz objetivos e metas de sustentabilidade, que eu vou comentar mais à frente, e que também são um marco de referência internacional para dentro, inclusive, e especialmente dentro do nosso tema, que são as contratações públicas. Tá? Seguimos aqui. Vamos ao conceito. E por que é importante voltar um pouquinho ao conceito do relatório Brundtland? Porque, além da questão da estabilidade, do equilíbrio entre as relações humanas, vamos pensar no caráter intergeracional, que aqui está mencionado expressamente. Porque é o desenvolvimento que responde às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de resposta das gerações futuras às suas próprias necessidades. O equilíbrio que se espera não é só intrageracional, dentro da mesma geração, dentro do mundo em que vivemos hoje. É garantir que as pessoas também tenham a mesma igualdade de oportunidades. E quando eu utilizo essa expressão com muito cuidado, igualdade de oportunidades, estamos falando em todos os sentidos, de acesso a uma vida digna, em primeiro lugar, pensando que isso tem total relação com os nossos direitos humanos. Pensar em direitos humanos de primeira geração, pensar em igualdade, em liberdade, faz com que se estabeleça esse equilíbrio que se espera com a sustentabilidade. Então, inclusive, não podemos dissociar o estudo da sustentabilidade de direitos humanos. Não podemos mesmo. E outra coisa, quando estabelecemos o caráter intergeracional, pensamos na necessidade de atuar já para utilizar os recursos de maneira mais eficiente, coerente, responsável. E, a partir daí,
advém outros compromissos, não só em termos de soft law, né, como são os marcos de referência da Agenda 21, da Agenda 2030, mas também dentro do âmbito normativo mesmo, de caráter obrigatório e vinculante. Então, é isso que a gente vai aprender nas linhas seguintes. Um outro parêntese só para aprofundar um pouco o que nos trouxe todos esses marcos de referência, vem o capítulo 4 da Agenda 21 e estabelece que os próprios governos também desempenham um papel no consumo. Claro que sim, também somos consumidores dentro das administrações, não é? E o setor público, inclusive, desempenha um papel importante na economia, fundamental, e tem uma influência considerável tanto nas decisões corporativas, da iniciativa privada, quanto nas percepções do público, não é? E assim poderíamos, inclusive, voltar aos princípios básicos da administração pública estabelecidos pelo artigo 37, em que fala sobre eficiência, moralidade, transparência, impessoalidade, elementos tão fundamentais para um conceito básico de sustentabilidade, de governança, que é dentro do que a gente está concebendo aqui de um conceito de estabilidade nas relações, de coerência, de harmonia entre essas relações. Então, os princípios da administração pública são fundamentais e, portanto, totalmente relacionados com a sustentabilidade também. E, por isso, claro, o Estado deve revisar suas políticas de compras dentro de seus órgãos e departamentos. E também, sempre que possível, inserir o conteúdo ambiental nas políticas de compras governamentais, sem prejuízos dos princípios de comércio internacional. Um parêntese aqui que é importante, gente, porque naquele momento da Agenda 21, ainda não tínhamos uma visão mais ampla e transversal da sustentabilidade, porque aqui claramente esse capítulo 4 denota só para o viés da sustentabilidade ambiental. Mas, como já falamos aqui, a sustentabilidade social, de governança, cultural, de políticas públicas, também compõe esse conceito ideal de sustentabilidade, não é? Bem, aí vamos à nossa Agenda 2030. Eu trabalho com ela desde a sua edição, dentro de projetos de planejamento estratégico da sustentabilidade, tanto para instituições públicas como privadas. E por que eu decidi utilizar essa metodologia, essa ferramenta, perdão, como metodologia de trabalho? Porque ao longo dessa evolução que nós conhecemos muito brevemente, desses 50 anos de virada de chave, entre aspas, que pensamos aqui? Temos reunidos os 17 principais assuntos de sustentabilidade, aqueles que foram construídos coletivamente. Depois, antes tivemos os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que eu não mencionei aqui, que foi uma primeira experiência de definir objetivos concretos, com metas, com seus respectivos indicadores. Aqui tivemos 17 objetivos, 169 metas e 241 indicadores. Referências para aplicação por todas as instituições, por todos e todas nós. Faço um parênteses para quebrar a formalidade, para vocês terem uma ideia. Eu tenho uma enteada que, à época, hoje ela tem 15 anos, à época, quando tinha 10 anos, professor Carlos, ela chegou para mim da escola, muito animada. Laura, você não trabalha com com esses coresinhas aí, com esses quadradinhos coloridos? A professora mandou eu trabalhar com isso, eu não sei o que fazer. E aí eu expliquei para ela o que era, de acordo com o entendimento dela, e propus a criação de uma Agenda 2030 pessoal, em que ela que deveria definir um objetivo relacionado a cada uma meta, perdão, relacionada a cada um desses objetivos. Esse exercício que eu fiz com ela, acabou que a escola adotou como um projeto de todo o colégio lá, eu tive a alegria de trabalhar com eles, e só é um exemplo, por mais simples que pareça, mas fundamental para entender que todos e todas nós podemos utilizar essa agenda como uma ferramenta. Claro que pensar em 17 objetivos, dada a complexidade de temas que trabalhamos aqui, sabemos da realidade brasileira, em que, por exemplo, o ODS 6, água limpa e saneamento, é algo em que estamos longe de cumprir as suas metas, pensando que o acesso à água potável é ainda um grande desafio,
pensando que nas últimas estatísticas que mais de 1 milhão de pessoas não têm sanitário nos seus lares, coisas inimagináveis para o século XXI, e está relacionado também com o ODS-1, erradicação da pobreza. Estou mencionando esse exemplo e poderíamos ter tantos outros, no sentido de pensar de que esses ODS eles não podem ser observados, trabalhados de maneira isolada. Por isso, sempre a minha recomendação em todos os lugares onde eu estou é: vamos analisar aquilo que pode ser prioridade para nós a partir de um diagnóstico. Cada instituição, como é aqui, a escola, como é o próprio tribunal, como é uma universidade, como uma empresa, cada um tem as suas prioridades, tem as suas... Já ouviram falar em análise DAFO? Como é que chama aqui? SWOT. Aqui utilizam a expressão em inglês, é verdade, DAFO é em espanhol. E são, nada mais é do que análise de fortalezas, ameaças, oportunidades e debilidades. Isso é um diagnóstico, né? Utilizamos também para a aplicação da Agenda 2030, inclusive para a definição de políticas públicas. Podemos fazer o mesmo com a Agenda 2030. E temos ainda muitos outros recursos, como eu mencionei antes, o meu trabalho voluntário com a Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas, baseado nessa mesma base metodológica de aplicar a Agenda 2030 a partir desse diagnóstico. Chamo a atenção para o nosso ODS favorito, entre aspas, entre todos que são igualmente importantes, porque, claro, as nossas decisões enquanto administração pública também vão impactar diretamente nos outros ODSs, não é? Mas eu chamo a atenção para o consumo e a produção responsáveis. E também recomendo desde já uma obra que se chama O Princípio Responsabilidade, de Hans Jonas, um filósofo alemão que nos faz pensar em que momento perdemos o sentido de que somos igualmente responsáveis, por mais que pareçam mínimas as ações sobre o que ocorre no planeta. E aqui, esse ODS 12 traz, inclusive na sua meta 7, contempla a necessidade de promoção de compras públicas com observância de critérios de sustentabilidade. Ou seja, esse poderia ser o nosso ODS querido, mais prioritário, vamos dizer assim, mas ele está totalmente relacionado, aí eu volto um pouquinho. Vejam o ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. As nossas escolhas dentro de quais materiais, de quais tecnologias vamos utilizar, estão diretamente relacionadas ao ODS 12. Porque, no final das contas, gente, e simplificando algo que não é simples, é pensar que precisamos fazer melhores escolhas, seja na administração, seja na nossa casa, seja na nossa vida individual ou coletiva. E, para isso, eu também elencaria um outro ODS fundamental, especialmente em se tratando de administração pública, que é o ODS 16. Para que tenhamos instituições fortes, sólidas, necessitamos ser exemplos e aplicar, antes de qualquer outro ente, os princípios de administração pública que eu mencionei e pensar que a responsabilidade deve começar por nós, enquanto administradores e administradoras. E como fazemos? Fazendo melhores escolhas. Começamos por aí. Agora, como fazendo? Como fazê-lo, não é? Adotando critérios de contratações públicas sustentáveis. Aí é que a gente chega no ponto fundamental dessa fala de hoje. Que critérios são esses? Como podemos adotá-los? Mas percebam que esses critérios, e por favor, vamos sair dessa visão reducionista de que é só sustentabilidade ambiental, é só meio ambiente natural. Não é isso. Aqui fica claro que os critérios de contratação pública sustentáveis, especialmente tomando como referência a Agenda 2030, permeia assuntos igualmente importantes e complexos de ordem social, econômica, política e cultural. Ficou claro aqui, não é? Por esses temas fica fácil perceber que devemos ir além da sustentabilidade ambiental. Acontece que, já dou um spoiler para vocês, começamos com a previsão normativa de critérios de sustentabilidade ambiental, pensando mais em eficiência de recursos, em gestão de resíduos, como a gente vai comentar mais à frente.
Acontece que já estamos começando a avançar no sentido de incluir elementos de governança, de integridade, de direitos sociais, especialmente dedicados às camadas mais vulneráveis. Ou seja, como eu disse lá no início, estamos avançando bem, e melhor até que em outros países com os quais eu venho fazendo essa análise crítica comparativa, não é? E só coloquei aqui abaixo uma observação importante. Por que no texto original do DS12, na meta 7, falava-se em compras públicas, como está aqui, e porque nós adotamos a expressão contratações públicas? É um detalhe que parece simples, mas é importante, porque não são só bens de consumo, são serviços que precisam estar norteados pelo princípio da sustentabilidade. Mas, Laura, a sustentabilidade virou um princípio? Sim. A gente vai aprender mais à frente que sim. Então, contratações públicas que visam a abarcar todas as formas de relação da administração com os seus fornecedores e com seus administrados. Bem, agora um dado importante, o último dado que eu encontrei do Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos do ano passado. Atualmente, as contratações públicas representam 12% do PIB do país. Que responsabilidade, né, gente? Vamos pensar, então, que mais que urgente aplicar isso ao DS12, porque, afinal, além de sermos exemplo e referência para aquilo que esperamos ser de aplicação do DS16, de se apresentar como uma instituição fiável, confiável, perdão, gente, às vezes as palavras fogem, uma instituição confiável, sólida e estável, a gente precisa pensar que os dados só reforçam essa responsabilidade. Olha a porcentagem e a responsabilidade, portanto. Não é? Agora, o que a gente faz com isso? A partir, e aí vem o seguinte ponto da minha fala, de uma análise normativa agora. Vamos começar a compreender como é que está isso na legislação brasileira, tá bem? Começando o básico do básico, a gente aprende lá no início da faculdade, Constituição de 88, princípio da indisponibilidade do interesse público. Por que eu trago o interesse público, e aí faço alusão também ao que está na Constituição Espanhola, e fala ele interesse general? Pensar que garantir a sustentabilidade, ou seja, o equilíbrio nas relações humanas e não humanas, tá bem? Garantir que os ecossistemas estejam preservados, isso eu não mencionei antes, mas é fundamental mencionar. Garantir que não haja perda de biodiversidade e que, portanto, garantir também que a gente tenha um equilíbrio maior em termos climáticos. Isso tudo é interesse público. E, portanto, está totalmente conectado e alinhado à sustentabilidade. Percebam que a gente pode fazer todas as conexões possíveis, é só abrir o olhar. Porque muitas pessoas, especialmente aquelas, e no âmbito do direito, extremamente formal e normativo, pensa que, mas sustentabilidade o quê? Não é? Como é que a gente aplica isso? Sustentabilidade está em todas as áreas da nossa vida, especialmente dentro das bases principiológicas e dogmáticas também do nosso ordenamento jurídico. E, claro, dentro de um processo licitatório, dentro dos princípios da administração pública, e aí vou deixar para o final uma discussão, uma proposta de discussão relacionada à ampla concorrência, como isso pode ser complicado, não é? A partir de critérios de sustentabilidade que alguns podem, outros não. Como é que é isso? A gente vai discutir daqui a pouco. Mas pensar que antes, essa não é a lei que está em vigor, mas antes, lá na lei de licitações antiga, nós tínhamos já a previsão, mais uma vez, sustentabilidade ambiental, de apresentar informações sobre os impactos ambientais da atividade. A coisa começou a evoluir a partir da Agenda Ambiental na Administração Pública, que foi uma proposta de programa voltada à sensibilização de gestores para a criação de critérios de gestão ambiental. E faço um parênteses, porque quando eu estava revisitando essa apresentação, eu me lembro que no ano de 2017 eu estive na escola da AGU, da Advocacia Geral da União no Rio, no ano de 2017. E pensando que essa agenda, que foi criada no ano de 99, olha quantos anos depois. Vejam já a diferença. A crítica era naquele momento, e na discussão com o presidente da escola da AGU, de que pouquíssimo havia
havia avançado, né? No sentido de aplicação dessa agenda ambiental, que no seu momento continua sendo um marco inicial muito interessante para começar a desenvolver-se dentro da administração um processo de sensibilização dos seus gestores, né? Acontece que esse processo, e falando de forma crítica, precisa ser constante e envolver todas as partes interessadas, envolver todos os stakeholders. E aí falamos não só dos membros das administrações, pensando numa relação mais direta e transparente com os potenciais fornecedores também, para que conjuntamente se estabeleça que critérios, então, são possíveis, plausíveis de incorporação nos nossos editais, não é? Então, gente, também considerando, e aí faço um parênteses para a política dos 5 R's, vocês já ouviram falar, pessoal que está aqui no público, sim, não é? 5 R's tem tudo a ver com o nosso ODS 12 e que vai repercutir diretamente no ODS 6, Água Limpa e Saneamento, e no nosso impacto no ecossistema terrestre, por exemplo, o ODS 14. Vamos pensar que, antes de qualquer coisa, vamos consumir algo. Preciso abrir um edital para comprar canetas. Bem, preciso mesmo? Ainda tenho? São suficientes? Ou seja, necessário e fundamental a criação de um inventário permanente, constante, que está previsto não só na agenda ambiental da administração pública, mas também nas políticas de gestão de logística sustentável que vamos ver mais adiante, que também é um outro elemento fundamental e obrigatório, de acordo com a nossa normativa. Acontece que o repensar faz com que a gente vá para o seguinte R, que é o recusar. Opa, não preciso de tanto. Opa, agora não é o momento. Bem, se eu não consigo recusar, realmente necessito daquele bem ou daquele serviço, agora vou pensar em repensei, recusei, comprei. Agora, essa compra precisa estar pautada em elementos como: eu posso reciclar o material que está nessa caneta? Posso reutilizar o material que está nessa caneta? Reutilizar e reciclar tem uma diferença básica. Reutilizar, a gente não muda as características físico-químicas do material. E reciclar, sim, pode ser que sim. E mais, num conceito contemporâneo de economia circular, que é pensar, será que é uma evolução da logística reversa, né? Que é pensar, eu consigo devolver isso para a cadeia produtiva? Já estou adiantando algo que eu vou falar com muito detalhe, que é o ciclo de vida do produto, que está expressamente previsto nas legislações atuais sobre contratações públicas sustentáveis. Ou seja, repensar tudo isso é núcleo direto do ODS 12, papel central da administração e de todos nós de alguma forma. E aí a professora Cláudia falava, isso é consumo consciente. Tomar a consciência sobre algo vem de um processo que dentro da educação ambiental, obrigada, professora Cláudia, consciência sobre algo se constrói a partir de acesso à informação adequada. E a partir desse acesso, eu posso ter a informação e lavar as minhas mãos. Isso não diz respeito a mim. Mas eu posso, nossa, isso é realmente um problema. Eu me sensibilizo sobre ele. E aí, o seguinte passo é tomar a consciência para a ação. Que sou parte da transformação que quero ser e que preciso ter para que tenhamos esse caráter intergeracional e tudo mais. Então, a consciência, antes da consciência, vem o que estamos fazendo aqui hoje, dar acesso à informação adequada para a construção de um sentido crítico de sensibilização, não é? Essa é a educação ambiental para a sustentabilidade, que é o que eu mais gosto de fazer de tudo que eu faço com sustentabilidade. Mas vamos lá. Seguimos aqui. Antes de seguir com a cronologia, vamos lembrar do nosso artigo 225, gente. Direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E responsabilidade do poder público e da coletividade para defendê-lo e preservá-lo. Como fazê-lo? Já aprendemos que não basta só sustentabilidade ambiental, é um dos eixos, não é? E temos também nos incisos do parágrafo 1º, quais são as incumbências, vamos dizer assim, do poder público. Não os listo aqui, mas é só relembrar que
aqui está a nossa base de tudo que a gente está discutindo dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E que esse artigo é quase que a transcrição literal do conceito de desenvolvimento sustentável trazido pelo Informe Brundtland. Ou seja, não podemos refutar e esquecer ou desculpar-nos de que a sustentabilidade não está conectada com o nosso ordenamento jurídico e, portanto, com todas as nossas ações como administração e como administrados, não é? Bem, vamos retomar a cronologia. E aí eu vou passar um pouco brevemente sobre isso aqui. Inclusive, professor, eu coloco à disposição a apresentação para compartilhar com as pessoas que tenham interesse, porque tudo isso está na internet, não é só mesmo para a gente conhecer. O que importa aqui é a discussão que eu quero trazer e, por isso, não vou tomar muito tempo. Acontece que temos um decreto fundamental e em vigor. Há uma discussão com a edição da nova lei de licitações, que eu já vou chegar lá, que isso pode ser revogado ou pode ser aprimorado, mas importantíssimo desse critério, além de já estabelecer pela primeira vez um rol exemplificativo de critérios e práticas para estimular o desenvolvimento nacional sustentável, nós temos a previsão obrigatória do plano de gestão de logística sustentável. E isso é tão grande e tão importante porque fala do ciclo de vida do produto, que eu vou especificar mais à frente, e guarda relação com os 5 R's que a gente pensou antes. Guarda relação, inclusive, com repensar toda a cadeia, desde a escolha do meu fornecedor, desde a minha elaboração do meu edital e, especialmente, o acompanhamento e avaliação dos resultados da execução do contrato, não é? E isso vai também em linha com tudo que a gente vai aprender daqui por diante. A Instrução Normativa número 10 de 2012 fala que o nosso plano de gestão de logística sustentável deve contemplar objetivos, responsabilidades, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação. Exatamente o que eu acabo de comentar. Porque, se não é assim, é a mesma lógica daqueles que estudam políticas públicas. Dentro do ciclo de políticas públicas, estamos como um ciclo, pensando, planejamos, diagnosticamos, estabelecemos a partir do diagnóstico um primeiro plano de ação, executamos e temos muito claramente a ideia de como vamos monitorar e avaliar a execução desse plano. E, a partir daí, pensar nas propostas de melhora que devemos priorizar depois e retomando isso dentro de um novo diagnóstico, que é a mesma coisa. Agora, a minha crítica, e eu passo até... Uma crítica não é a melhor palavra. Seria uma provocação, porque eu, enquanto não estou dentro da administração, não saberia dizer se há, de fato, esse mecanismo de monitoramento e avaliação. Dentro das administrações, muitas delas têm as suas A3P, muitas delas têm os seus PLS. Agora, na prática, como funciona isso? E nós, como podemos saber se as coisas estão funcionando? Princípio da transparência. Temos os dados atualizados? Podemos acompanhar? São perguntas que eu deixo como algo importante a se considerar dentro do que é a sustentabilidade, não só nas contratações, pensando de âmbito geral mesmo. Outro exemplo, decreto que regulamenta o pregão eletrônico traz o princípio do desenvolvimento sustentável. Vamos ver isso em outros momentos da nossa cronologia normativa. Mas já adianto que também aqui, não é, professor? Desembargador. Agora eu não sei como eu chamo o senhor, desembargador. Vamos pensar que o próprio debate jurídico-acadêmico sobre se o desenvolvimento sustentável é um princípio, é um objetivo e tudo, interessante, não é? Vamos pensar que pode ser tudo isso? Porque o princípio do desenvolvimento sustentável está arraigado na nossa ideia de responsabilidade do 225 da Constituição, como vimos. Também vimos que dentro do panorama ambiental internacional, no qual estamos inseridos, o qual o Brasil ratificou todas as agendas, todos os documentos e compromissos, também reforça que o desenvolvimento sustentável deve ser a base, desembargador. Então, como aplicar em todas as nossas ações? Esse é o grande desafio, não é? E aqui, mais uma vez, que deve ser aplicado em todas as etapas do processo de contratação. Agora vamos à nova lei.
a lei que está em vigor, que é a Lei de Licitações e Contratos. Começamos por uma imagem que eu peguei das guias, de uma das guias de contratações sustentáveis, essa é da Controladoria Geral da União, que traz esse ciclo que eu mencionei. Exatamente o ciclo que eu mencionei, essa lógica se aplica para políticas públicas e também dentro do que esperamos de uma contratação pública sustentável. Planejamento, edital, execução, gestão de resíduos e, outra vez, planejamento. Enfim, é um ciclo realmente. Traz essa nova lei o desenvolvimento nacional sustentável como princípio e como objetivo do processo licitatório. E aqui cabe um parênteses interessante, porque o princípio nós já falamos. E o objetivo? Algo que seja prospectivo, resolutivo, no sentido de que tenha uma meta bem definida, um indicador bem definido para, mais uma vez, que possamos avaliar a sua execução. Então, esse objetivo a perseguir depende da definição clara, tanto qualitativa como quantitativamente, para medir se estamos realmente sendo mais sustentáveis ou não, não é? E isso passa, como eu já mencionei antes, e agora de uma maneira um pouquinho mais aprofundada no seguinte slide, do ciclo de vida dos bens consumidos pela administração pública. Começa com a ideia dos 5 R's, como já mencionamos, vai no sentido também da proposta de economia circular tão importante e que não vai além da logística reversa, porque não necessariamente retorna ao mesmo ciclo produtivo, pode servir o que antes era um resíduo e que poderia virar um rejeito. Rejeito é aquilo que vai ser descartado, tá? Resíduo é aquilo que pode, de repente, ter uma destinação final adequada. Isso de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí, a partir desse momento em que se pode fazer uma nova escolha e retomar, ainda que seja para um ciclo diferente, produtivo, a gente tem uma economia circular muito eficiente. Eu dou um exemplo, gente. Eu moro na Espanha, na Galícia, e é uma região que tem uma indústria pesqueira muito forte e que tem resíduos importantes de mariscos, cascas, coisas duras que é difícil de você utilizar de uma outra maneira. Graças às universidades, às colaborações com as administrações, com a iniciativa privada, desenvolveu-se um projeto, inclusive a nível europeu, que encontrou uma solução para aqueles resíduos, que as suas propriedades químicas eram fundamentais para o adubo e a regeneração de solos galegos, que eram carentes dos mesmos materiais que bom, estavam ali já à disposição, dentro dos resíduos da indústria pesqueira. O que começaram a fazer? Destinar os resíduos da indústria pesqueira à cadeia produtiva do setor primário da Galícia. E esse exemplo, inclusive, foi premiado. E vejam que, nossa, que match, entre aspas, que match tão inusitado, não é? Graças à ciência, né, gente? Vamos pensar que o papel das universidades nesse processo é fundamental. E também vamos pensar que o ciclo de vida ele é importantíssimo, inclusive no momento da aferição da proposta mais vantajosa. Tá? Isso está previsto expressamente na nova lei. O tema e vou deixar para o final, na prática, como é que a gente resolve isso? Não é tão fácil como parece, porque precisamos garantir a impessoalidade, a livre concorrência, mas as igualdades de condições não são sempre as mesmas, né? E considerando também as pequenas e médias empresas, todos os recursos necessários. Enfim, é uma discussão bem importante. A análise, o que é análise de ciclo de vida do produto? Isso está previsto no artigo 3º, inciso 4º da Política Nacional de Resíduos Sólidos, só para aquelas pessoas que ainda não estão familiarizadas com o conceito. A análise do ciclo de vida dos produtos compreende a série de etapas que envolve o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final. Então, sim, como é que podemos adotar, voltando para o exemplo da caneta, será que esse plástico aqui é fácil reincorporá-lo ao ciclo de vida, seja da mesma caneta, seja em outro ciclo, pensando em economia circular? Será que é fácil estabelecer um mecanismo de logística reversa, ou seja, que o fabricante da caneta BIC mantenha postos de coleta ou garanta às pessoas consumidoras, e aí temos aqui a administração, esse edifício,
como grande consumidora de canetas, será que você poderia estabelecer um posto de coleta, assim, alguma coisa onde as pessoas pudessem botar e praticar isso? Será que isso existe? E existe em todos os lugares? É acessível? As pessoas conhecem isso? Vejam quantas perguntas que nos levam a uma reflexão importante sobre como aplicar o que é, de fato, o ciclo de vida dentro das contratações públicas. Não? Precisamos buscar respostas a essas perguntas. E aqui, esses slides ficaram um pouco mais densos, mas é repassando, porque a novidade dessa norma é o estudo técnico preliminar. E que bom! Porque o que seria isso? No momento anterior à publicação do edital, é estudar muito bem que oportunidades, que alternativas tenho dentro da minha rede de potenciais fornecedores de adotar critérios de sustentabilidade. Dentro da mesma caneta, eu posso ter hoje fornecedores que não utilizam esse tipo de plástico, ou que esse plástico esteja comprovadamente, a partir de um selo, uma certificação, enfim, comprovadamente que esse plástico tenha menos tempo de permanência e que possa ser mais facilmente degradado. Ou eu tenho um que é de bambu, ou de sobra de cana-de-açúcar, enfim, não é? Esse estudo técnico preliminar passa a ser fundamental para que as contratações públicas sejam factíveis. Porque a partir daí podemos conhecer o mercado e interagir com ele. Porque senão vamos ficar nesse limbo. Tá, mas que critério eu adoto? Que materiais existem hoje? E não sabemos, e com o avanço das tecnologias, o desenvolvimento de soluções dentro do âmbito da biomimética, como eu mencionei lá no início, por isso que eu estou no meio daquelas pessoas, né, os cientistas lá, engenheiros, arquitetos, eu pensava, meu Deus, eu estou aqui no meio da... Mas sim, somos um grupo de trabalho interdisciplinar fundamental para pensar soluções, e soluções que sejam holísticas, né? Enfim. Esse estudo técnico preliminar, então, ele vem sendo regulamentado, está aqui destacado mais abaixo, inclusive com recomendações de elementos que devem constar dos estudos técnicos, né? E alguns dos incisos abrangem diretamente o tema da sustentabilidade. E depois, temos também previsto no artigo 12, inciso 7º, que os órgãos responsáveis pelo planejamento poderão estar, sim, na redação original, mas já tivemos um decreto posterior que deixa claro que se trata de um dever. A utilização desse estudo técnico preliminar é um dever. E, portanto, a busca por uma contratação pública mais sustentabilidade começa antes do edital. Começa, inclusive, com uma discussão mais ampla, como eu mencionei antes, com todos os stakeholders ou partes interessadas, não é? E também fala, dentro do caderno de logística do Plano de Gestão de Logística Sustentável, estabelecido no artigo 7º da portaria de 2021, vai dizer que a elaboração e implementação desse PLS é obrigatória. Tá? Vamos pensar também sobre o programa de integridade. E esse programa de integridade vai para os dois lados, tá? Interessantíssimo o estabelecimento desse nome, integridade, porque eu venho estudando a nível europeu o que é a governança dentro da gestão pública e privada. A governança hoje, e para aquelas pessoas que têm mais contato com sustentabilidade, já viram as siglas da moda, são os critérios ESG, ambientais, sociais e de governança. E, por conta disso, começamos a estudar a nível europeu como a gente pode vislumbrar a medição, vamos dizer assim, do que é a governança dentro das instituições, não é? Aqui no Brasil, esse programa de integridade responde um pouco a essa pergunta, tanto para o lado daquele licitante vencedor, onde será exigida a implantação de um programa de integridade e que, inclusive, pode ser utilizado como critério de desempate. Do outro lado do slide, nós temos também a previsão de uma política de governança da administração com a instituição de programas de integridade. Interessantíssimo. Percebam que deve realmente estar tudo conectado a partir da estabilidade das relações e do papel do Estado como exemplo. Tá?
Aqui a coisa vai ficando mais direta e mais pragmática, o que é muito positivo para nós. Tivemos esse parecer em que menciona, desde a sua primeira edição, algumas previsões básicas, como, por exemplo, que as administrações são obrigadas a adotar critérios e práticas de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade. Interessantíssimo, porque a acessibilidade poderia estar dentro do eixo de sustentabilidade social, mas aqui temos uma ênfase que é realmente necessária. A impossibilidade de adoção de tais critérios deverá ser justificada sob pena de sanção. Eu não coloquei aqui o detalhe, mas está assim. E aí, por conta disso, dada esta obrigatoriedade, muito bem, estamos obrigados. E como fazemos? E aí começam a ser editadas e publicadas guias nacionais de contratações sustentáveis pela AGU. Esse passo recente, gente, é dessa década. Fundamental para deixar o cenário um pouco mais objetivo, mais factível, porque realmente é um mundo tão complexo de bens e serviços, de critérios que podem ser utilizados e, ao mesmo tempo, sempre tendo o cuidado de cumprimento dos princípios da administração pública, que como fazê-lo? E aí essa guia nos dá umas primeiras orientações. Eu trago aqui para vocês a última edição, saiu agora em outubro desse ano, já é a 8ª edição, e eu li a guia atual, eu tinha mais contato com o anterior, houve pequenas modificações com as atualizações normativas, especialmente por instruções normativas e portarias e tal, mas é um grande marco de referência que pode e deve ser aplicado por todas as administrações de todos os entes federativos, tá bem? E aqui algumas orientações básicas. Quando não houver previsão no Guia Nacional, porque o guia estabelece, inclusive, uma classificação por bens e serviços muito bem detalhada, bem interessante. Quando não houver previsão na guia, o próximo passo é fazer a pesquisa em busca de normas específicas. Aí aqui elenca uma série de sugestões, tanto ministério, agência reguladora ou órgão que poderia regulamentar o produto que está sendo adquirido, normas aplicáveis dentro de agentes, né, do CISNAMA, do Sistema Nacional de Ambiente, pensar também no site do painel de legislação ambiental como uma referência, lista de produtos do Inmetro, pensar nas legislações, claro, dependendo do âmbito de atuação estadual e municipal, e se há normas ABNT. Tá bem. Vamos lá. Temos os técnicos analistas dentro da administração pública que têm a responsabilidade e obrigação de adotar critérios de sustentabilidade. É fácil, gente? Nada fácil. E para cada objeto, há que se fazer um estudo complexo, transversal, que busque esgotar todas as variáveis que podem compor aquele objeto. É por isso, e mais uma vez eu agradeço o espaço, que seja o primeiro de muitos, precisamos nos formar e nos capacitar sobre esse tema. E considerando também que estamos num momento de transformação em que toda hora vem novidade. Por exemplo, as últimas novidades dão ênfase à atuação das administrações no contexto da emergência climática. A necessidade de estabelecer etiquetas, rótulos ambientais, dentro de bases muito específicas de aferição e de certificação. Ou seja, o tema é complexo realmente. E é por isso que hoje eu trago aqui as linhas iniciais, mas temos muito que conversar ainda. Tá? Mas, algumas das últimas novidades legislativas, reforçando que não é mais só sustentabilidade ambiental sobre meio ambiente natural. Temos aqui a definição, a exigência de um percentual mínimo de mão de obra constituídas por mulheres vítimas de violência doméstica, por exemplo. Ações de equidade entre mulheres e homens no ambiente de trabalho como critérios de desempate nas licitações. Vejam a importância disso. Agora eu abro um parênteses, porque esse decreto é de 2023
e ele vem num contexto internacional pulsante. Por quê? E aí, especialmente dentro do âmbito europeu, que é o meu âmbito de atuação e de estudo. No ano anterior, começou-se a se desenhar uma nova diretiva europeia sobre a elaboração, a obrigatoriedade de elaboração de relatórios de sustentabilidade pelas empresas. E o que veio foi um avanço com respeito à diretiva anterior. Na Espanha, por exemplo, nós temos em vigor uma lei de 2018 que já define critérios de sustentabilidade e como esses critérios devem ser reportados nesses relatórios. E aí a gente vem com essa nova diretiva e estabelece uma complexidade de critérios. Laura, por que você agora está falando da iniciativa privada? Porque, claro, esses critérios conversam, não conversam? Aquelas empresas, as maiores, as que estão obrigadas a cumprir esses critérios de sustentabilidade, elas já podem ter dentro dos seus relatórios uma demonstração que vai, dentro do âmbito da competência, dar a ela uma vantagem competitiva, no sentido que está demonstrado que eu adoto tais práticas de sustentabilidade, que, por exemplo, no contexto brasileiro, eu cumpro esse decreto, porque é parte obrigatória do relatório. Dentro hoje e da nova diretiva de informe de sustentabilidade e da discussão, porque agora está em processo de revisão, porque era muito complexo, era impossível, que não garantia acessibilidade, que promovia uma exclusão e uma vantagem com respeito às maiores empresas, que as pequenas não tinham condições de adotar. Enfim, é uma discussão muito complexa, realmente. Mas sim, é um critério de aferição. É um critério e que, portanto, a administração deve ter um olhar sobre esses critérios, de forma que estejam alinhados. E por isso, e mais uma vez, o estudo preliminar é fundamental para conhecer o que as empresas estão fazendo nesse sentido, não é? E também considerar que, a partir da total vigência da Lei de Licitações em vigor, de 30, em final de 2023, temos essa norma de referência. Mas temos regulamentos, decretos posteriores que vão regulamentar alguns dispositivos dessa nova lei de licitações. Por exemplo, um decreto recentíssimo vai instituir a Comissão Interministerial de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável. Importante porque, a partir de aí, espera-se que se desenvolvam medidas de monitoramento, de avaliação, crítica desses resultados, saber como vamos evoluir, né? E também outro decreto que vai dispor sobre garantias trabalhistas a serem observadas na execução dos contratos administrativos, totalmente relacionado com o eixo social da sustentabilidade, né? Temos outros guias de referência. Eu estava buscando, porque, claro, todas as vezes, em todos os meus espaços de fala, eu busco alguma conexão direta, né, com a instituição com a qual eu estou conversando. E encontrei esse manual de licitações sustentáveis aqui do TRF. Da Justiça Federal e que vai estar no âmbito, né, do TRF também. Acontece que esse manual é do período de gestão 2016 e 2018. E me chamou uma atenção, porque para mim muito interessante, que vai até antes da normativa que nós temos em vigor e que estava alinhada a tudo que nós falamos antes, que é com o PLS, o Plano de Gestão de Logística Sustentável, com a A3P, com a própria Agenda 2030 e seus objetivos, não é? Então, temos aqui na casa também um marco de referência. E tivemos também como marco de referência a cartilha da CGU, como inserir critérios de sustentabilidade nas contratações públicas. Ficam aí alguns guias, alguns manuais que foram publicados no sentido de orientar as administrações na adoção desses critérios, né? Mas, de verdade, o que nós temos é a nova edição do Guia de Compras Sustentáveis, que foi colocado assim no site da AGU, utilizou a palavra compras, que foi lançado, inclusive, agora na COP30. Tá? Essa notícia ela é agora, do dia 21 de novembro, foi discutido lá, a guia foi apresentada, foi discutida, havia stakeholders importantes, né, da sociedade civil, e interessante porque precisamos apresentar e debater com a sociedade se, inclusive, esse documento ele
representa a realidade da administração pública, se ele prevê e pressupõe práticas, métodos de monitoramento e execução que são factíveis, que podem ser aplicados de fato. Ou seja, cabe aí uma discussão e é interessante que esse documento esteja em todos os lugares, esteja sendo discutido em todos os lugares, especialmente com a cadeia de valor, não é? Não havia mencionado antes, mas é importante também ter essa ideia de conceito de cadeia de valor, na qual a gente precisa se relacionar com os nossos fornecedores de maneira direta, em contínua, trocando informações, aprendizados e conhecendo cada vez mais o nosso mercado. Tá? Bem, aqui só um parênteses, um exemplo de guia local, é aqui do município de São Paulo, e me chamou a atenção que ele é bem recente, é um exemplo de que as outras administrações estão trabalhando nisso. Gostei muito do texto dessa guia e gostei do preâmbulo. E aí eu chamo a atenção aqui. É um convite à reflexão sobre o papel transformador da administração pública, porque, de fato, precisa vestir, assumir esse papel a partir do ODS-12, a partir dos princípios da administração e a partir do que a gente chama de interesse público, não é? Ao tratar de contratações, vamos pensar, no caso desse ente federativo local, que devemos construir um modelo de cidade mesmo, seja mais justo, resiliente, ético e inclusivo, e que, portanto, precisa compreender que o desenvolvimento também é sinônimo de cuidado. Gostei muito desse preâmbulo, acho que é muito inspirador, é muito reflexo de tudo que nós conversamos hoje e é o que deve perseguir as administrações e toda a sociedade, não é? Agora vamos para a parte final. E não sei, desembargador, se eu estou bem de tempo. Não, perfeitamente. Sim? Como medir a efetivação das normas relacionadas às contratações públicas sustentáveis? Porque aí está o X da questão. Vimos que temos um arcabouço jurídico cada vez mais sólido, temos marcos de referência muito bem orientativos que nos ajudam a delimitar esses critérios, mas aí vem a realidade. A realidade é, primeiro, já temos firmes os critérios de monitoramento e de avaliação? Temos. Esses critérios são suficientes para nos dizer quais são os passos seguintes? Onde podemos melhorar? Quem devemos envolver? Não sei, pessoal. Estou aqui jogando as perguntas como uma reflexão, não é? Temos algumas iniciativas. Por exemplo, o Tribunal de Contas da União estabeleceu o índice de acompanhamento da sustentabilidade na administração, tá? E depois vamos ver alguns dados relacionados a esse índice para tentar medir, porque, claro, só avaliamos algo se temos dados quantitativos e qualitativos, não é? Intensificação dos trabalhos da Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública. Por que eu coloquei a palavra intensificação? Porque tivemos momentos na administração pública, e isso está dentro do sumário executivo, não estou eu que estou especulando aqui, realmente está no sumário executivo, em que os trabalhos ficaram estacionados à espera dos avanços da nova lei de licitações para que se pudesse desenvolver com mais objetividade que trabalho essa comissão iria exercer e que buscava essa comissão de fato. E o acompanhamento pelo TCU das providências no tocante ao Plano de Gestão de Logística Sustentável e de Plano Anual de Contratações. Vimos que são obrigatórios. Bem, algumas iniciativas. Confesso que não conheço e não foi possível mapear todas elas e pensar na enormidade da administração pública em todos os entes federativos. Mas pensar dentro do que eu elenquei, que resultados nós já temos e podemos mencionar. Temos que dentro do índice que foi desenvolvido pela TCU, cuja avaliação é de 0 a 3, o desenvolvimento dos nossos poderes obteve a média geral de 1,64. Está ali no meio do caminho, o que representa um desempenho intermediário da administração pública federal. Comparativamente, temos o melhor desempenho do Poder Legislativo. E apresentaram
Aí é que vem o destaque e é o que mais importante para que nós busquemos as respostas às perguntas que eu acabo de fazer. Menor pontuação média geral nos eixos 1, 7 e 11. Eles desenvolveram eixos prioritários e dentro desses eixos se estabeleceu critérios de medição. Esses eixos 1, 7 e 11 estão relacionados ao plano de gestão de logística sustentável, à gestão de resíduos e coleta seletiva e a adesão a programas de sustentabilidade. É só o básico obrigatório fundamental que tem menor pontuação média. Percebam o quanto, a partir dessa análise, eu não encontrei os dados atualizados. Isso foi a partir dos manuais e das guias que eu encontrei. E agora, vamos pensar que, ao analisar esses dados, um autor Ferraz, no ano de 2021, publicou, dentro do período de 5 anos, 2014 a 2019, que as compras com itens sustentáveis corresponderam somente a 0,89% do total. E que, embora os números tenham melhorado progressivamente, alcançando 1,35% em 2019, os percentuais estão longe do exigido. O que isso quer dizer? Temos um longo caminho pela frente com relação à efetividade, não é? E isso já parto para as minhas considerações finais para abrir ao debate. Porque, afinal, a sustentabilidade, e eu trago como reflexão, retomando tudo que nós falamos aqui, desde o panorama ambiental internacional, até a evolução do ordenamento jurídico brasileiro sobre o tema dentro das contratações públicas, mas, de fato, a reflexão que devemos fazer é: a sustentabilidade é um processo contínuo de construção, que depende de um monitoramento, de uma avaliação e uma disponibilidade de dados atualizados, porque sem dados a gente não pode, não consegue saber como avançar. Agora, como é que a gente conquista isso? Num processo também constante de lembrando que tudo começa com acesso à informação adequada, a capacitação, especialmente no nosso caso das administrações, das pessoas que vão trabalhar diretamente com o tema, formação e capacitação contínua dessas pessoas, porque elas precisam analisar uma transversalidade de elementos e que requer tempo, trabalho, estudo, não é? Porque a sensibilização é o passo seguinte e é fundamental para compreender a sustentabilidade como um princípio e como um objetivo também, com esse caráter resolutivo que eu mencionei antes. Um processo. E, claro, aí entramos em algo que eu vou perguntar ao público e também às pessoas que estão aqui na mesa comigo, compartilham a mesa comigo. Quando pensamos em ampla concorrência e igualdade de condições, especialmente considerando os princípios da administração pública do artigo 37, poderíamos ir mais além, mas só a partir do 37 a gente já começa uma boa discussão. Acaba que esses critérios excluem, acaba que esses critérios não são factíveis exatamente por conta dessa exclusão? Na dúvida, eu não aplico, porque eu corro risco de promover essa exclusão? As empresas, os fornecedores em geral, estão acompanhando esse movimento? Estão capacitados e atentos a essa realidade para adotar critérios de sustentabilidade, ainda que de forma voluntária? Aí eu já tenho a resposta que não. Categoricamente que não. Até porque muitas partes interessadas, elas nem entendem a sustentabilidade como algo tão importante assim. Um dos argumentos para que elas comecem a adotar práticas sustentáveis é: olha, vai ficar de fora da licitação, né? Precisamos começar a adotar práticas voluntárias. E se consideramos que no Brasil ainda não temos uma norma, como é na diretiva da União Europeia, com critérios reais, objetivos, que devem ser apresentados nos relatórios de sustentabilidade. Critérios baseados no ESG, né? Porque é sustentabilidade, mas é uma forma mais
Ai, é difícil falar de ESG porque é uma outra discussão. Eu costumo ser bem crítica porque tende a limitar o que deve ser a sustentabilidade, tá? Mas, sim, a diretiva está baseada em critérios de sustentabilidade, menciona a Agenda 2030, que para mim é a ferramenta mais completa que existe, mas ponto. Ali temos, aqui ainda não temos. E por que coloco um asterisco da necessidade de alinhamento das normas com a iniciativa privada, as normas da iniciativa que se aplicam à iniciativa privada? Porque, claro, como eu disse antes, conhecendo os nossos fornecedores e a sua realidade, o que eles já estão cumprindo e podem cumprir, é mais fácil adotar critérios. E assim reduzimos a possibilidade de não termos uma ampla concorrência, uma igualdade de condições. E trago para vocês uma norma recentíssima, que eu estou muito curiosa para saber como é que esse negócio vai funcionar na prática. Esse decreto 2705 de 2025 estabelece a taxonomia sustentável brasileira como instrumento do Plano de Transformação Ecológica do Poder Executivo Federal. Que bonito, né? Mas o que é isso, professora Cláudia? Não é? Vamos começar. O que é taxonomia? É até uma palavra que vem da biologia, né? Estabelecer uma classificação de espécies, de seres, vamos pensar assim. Trazendo para cá, numa linguagem muito simples, tá bem, gente? Lá a gente tem no artigo 1º a definição do que é taxonomia, por que é taxonomia sustentável, por que é importante tê-la. Considerando também, no âmbito da etiquetagem, da rotulagem de produtos, que está alinhada a essa rotulagem, que a nível internacional a gente vem avançando com a necessidade de certificações específicas, de selos específicos, e isso vai também ao encontro do que estamos falando aqui. Agora, caramba, como é que a gente faz isso na prática? O decreto, perdão, estabelece que temos esse instrumento como plano de transformação. Acaba de entrar em vigor, pode ser um indicativo de alinhamento, mas precisamos pensar nesse como um alinhamento com os critérios de contratação pública sustentável, porque esse alinhamento precisará ser feito. Seguramente que sim. Tá bem? Bueno, agora vamos pensar que outros desafios e oportunidades podemos mencionar diante do que vimos hoje. E dentro daqueles que foram mencionados, que podemos falar sobre, não é? Percebo aqui que o desembargador Carlos Francisco fez alguns apontes, algumas anotações, professora Cláudia também, e eu fico totalmente aberta agora a abrir o debate, agradecendo desde já mais uma vez a paciência e a oportunidade de estar aqui transmitindo essa mensagem como instrumento. Obrigada. Eu agradeço muitíssimo a exposição da professora Laura. Eu, de fato, fiz um punhado de anotações aqui, e é claro que, se nós pensarmos em termos de administração pública federal, a estrutura judiciária é pequena comparada à do Poder Executivo, né? De todo modo, claro que a colaboração que nós podemos dar à discussão, ao debate, vendo, né, de que maneira o Poder Judiciário ele vê, né, essa situação e de contratações públicas sustentáveis. Em relação a isso, há dois prismas, né, ou dois pontos de visão. O primeiro deles é o Poder Judiciário na sua função administrativa, não é? O segundo é o Poder Judiciário na sua função jurisdicional, não é? O Poder Judiciário na sua função jurisdicional. Começo pela função administrativa. É, é, o fato de estar aqui, né, há quase 3 décadas, né, completo 3 décadas no final desse mês, né, trabalhando no Poder Judiciário. Eu vi muitas transformações em relação às ODS, né?
Uma delas vem ao encontro da grande transformação que nós vemos hoje. A professora Cláudia e a professora Laura foram ao meu gabinete antes de virmos aqui para a escola, e não há um único processo em papel. Já há muito tempo, Bem, nós transformamos os processos em papel em processos eletrônicos, mesmo os remanescentes que foram inicialmente autuados em papel, eles foram todos eles digitalizados. Isso vai ao encontro de um conjunto de medidas assim inimagináveis de sustentabilidade, né? Dentro das contratações, uma das mais assustadoras era a dos arquivos, nos quais os processos ficavam depositados quando eles acabavam, né? Então, havia arquivos gigantes, acondicionados, porque não é juntar, né, os papéis ali, né? Você tinha de não só ter arquivos adequados, mas como prédios acondicionados, né? E isso era uma fortuna, né? Hoje, claro, nós pagamos muito menos por nuvens, por sistemas de armazenamento, enfim. Então, eu acho que de todas as grandes mudanças, que nós podemos pensar no Poder Judiciário, e a terceira região é um movimento nesse sentido, de pensar o Poder Judiciário como administração, né? É de não termos mais processo em papel. Eu sei que em alguns países europeus isso ainda não é uma realidade, né? Há muitos papéis que fazem parte dos autos dos processos. E há um conjunto de medidas simples que foram sendo adotadas nesse perfil também de sensibilização. Eu faço aqui só uma lista para não ser cansativo, desde copos d'água, papéis recicláveis, os poucos que ainda existem, impressões frente e verso, lixo seletivo. Nós unificamos há alguns anos, poucos anos, né, na gestão do Dr. Mairan como presidente do tribunal, fiz parte de uma comissão da biblioteca, né, e foram unificadas as bibliotecas, e a base hoje essencial é online, né? Aliás, recentemente, na comissão de concurso, a um determinado instante, precisávamos oferecer um código para os candidatos, né, enfim, que quiseram consultar, ou precisavam consultar, enfim, durante as provas orais, e foi difícil achar um vade-mecum, né, físico. Tem, né, mas significa uma mudança de perfil, né? E por aí vai. Tem algumas medidas, promoção de mulheres, pensando nas outras ODSs, produção de mulheres, hoje, todas as promoções por merecimento de desembargadoras, né, ou desembargadores, elas são mulheres até alcançarmos um limite mínimo, mas isso vem até de ordem superior. De todo modo, aderimos com facilidade a isso, sem problemas. Tem uma coisa inacreditável que eu quero contar. Há poucos anos, quando foi? 2023, que nós fizemos reformas em todos os andares para criar banheiros acessíveis em todos os andares. Salvo engano, até 2023 havia poucos banheiros, eu me arrisco de memória a dizer que era só o de 25, 25º. Então, eu me arrisco, devia ter outro em algum lugar. Onde tinha? Assim, s- Fim, exatamente. A doutora Marisa fizemos a presidência 23, né? 23. Aí todos os andares hoje, né, têm banheiros acessíveis. Foi uma providência que, obviamente, exigiu obras, etc., mas enfim. Agora, esse prédio, na época do papel, o doutor Márcio Moraes uma vez me disse que demorava-se a distribuição dos processos, então, eles chegavam em papel, eles ficavam depositados num dos subsolos, não é? Porque se eles fossem distribuídos imediatamente, isso causaria um peso na estrutura tão grande. Tem coisas assim inacreditáveis. Então, aqui eu paro os exemplos. Nós temos aderido. Temos aderido. O fato de estarmos aí com a legítima defesa. O fato de estarmos com um manual, né?
com uma certa defasagem, não significa que as medidas, elas, não, não, claro, claro, é só uma legítima defesa, não é? Ou estado de necessidade, alguma coisa assim. Agora, como poder judiciário na função jurisdicional, nós de fato temos um problema. Eu, enfim, estudo esse assunto há muito tempo, não só na função jurisdicional, mas na função acadêmica. O grande problema dos princípios é a baixa densidade normativa, é a grande abertura semântica e a dificuldade que nós temos, né, para aplicá-los. Ousadias não faltam, não é? Mas se nós pensarmos que nós temos em torno de 230 mil pessoas dentro da estrutura judiciária brasileira interpretando e dando modelos de decisão judicial para 18 mil juízes assinarem, nós vemos o quanto é perigoso a aplicação direta de um princípio. Então, por se tratar, né, de um preceito ou de vários preceitos, né, com baixa densidade normativa, nós precisamos dessa densidade dada pelas previsões normativas mais analíticas, como aquele parecer, não é? E alguma coisa do gênero. Vamos caminhando. Eu não estou na seção que julga licitações, mas eu tenho certeza, até pelas pessoas que estão lá, que elas são muito suscetíveis a essa espécie de problema. Eu não sei como está sendo avaliada esse ou aquele edital, ou esse ou aquele concorrente que foi desclassificado por uma variação de contrato que não tenha essa previsão de sustentabilidade. De todo modo, isso, evidentemente, na medida que vai sendo aplicado, vai rebater, especialmente na terceira região, né, que é 40% do PIB, como diz um amigo meu, e é verdade, com a função jurisdicional. Tem uma ferramenta que eu tenho pouquíssima simpatia, porque ela é muito mais voluntarista do que real, que é o processo estrutural, né? O mundo parece que pode ser resolvido com três ou quatro ações, né? Então temos até um processo estrutural cheio de boa vontade, evidente, disso não há dúvida, para combater a miséria. É um problema estrutural, é claro que é, mas até que ponto, né, isso pode ser movimentado pela estrutura do Poder Judiciário, mas há, de todo modo, esse processo estrutural da miséria. Mas, pelo menos, corre no Supremo. O problema é o processo estrutural que corre em primeiro grau, né? Aí já tumultua muito. Mas isso é possível monitorar a aplicação dessas medidas até, né? Como tudo é processo estrutural, também por um processo estrutural. Eu só complemento um ponto, professora Laura, a professora Cláudia conhece bem esse assunto, e nós estamos tentando, como é que se diz uma palavra educada, né? Estamos tentando cooptá-la, né? Ou, de todo modo, carregá-la para o nosso grupo de pesquisa, aí já é uma outra atividade que eu tenho, que é a atividade acadêmica. Nós estamos no quarto ano, na terceira fase do nosso projeto, estudando segurança jurídica coletiva, né? Fizemos um remanejamento de ideias, a partir da qual a segurança jurídica coletiva é uma face da segurança jurídica, e ela tem algumas sustentações ou alguns pilares, né? Mas basicamente a solidariedade, né? Solidariedade intra e intergeracional, e aí um conjunto de discussões, inclusive do próprio Ranjonas, que nós utilizamos e tal, mas, sobretudo, essa nossa pesquisa ela sai do foco ambiental. Então, quando nós pensamos em sustentabilidade, que nós apresentamos o nosso projeto como um postulado, não exatamente como um princípio, porque eu tenho uma dificuldade para ver um viés axiológico ou deontológico na sustentabilidade. De todo modo, é um postulado indispensável, etc. Mas nós pensamos isso em planos de previdência, seguro, e nessa terceira fase do nosso projeto, nós estamos estudando justamente a jurisprudência das crises na Espanha e em Portugal. É a terceira etapa, temos verticalizado um pouquinho, com várias perguntas, etc., e com alguma produção bibliográfica. Daqui a pouco nós vamos ver as estratégias para amarrá-la a esse nosso grupo. Eu falei um bocado,
E eu pergunto se a professora Cláudia. Tem perguntas aqui, né? Alguém quer fazer alguma observação aqui presente? Pela internet? Não temos, então eu convido a professora Cláudia, que fez mais anotações do que eu. Não, na verdade, eu não não suscitei aqui nas minhas anotações nenhuma pergunta propriamente dita. Eu tenho. Mas existem algumas questões que eu não me tá ligado. Ele é suave. Mas eu me lembro, né, enquanto a professora Laura falava, aliás, primeiramente, queria agradecer muitíssimo a participação aqui nessa mesa, né, ao lado de dois grandes amigos. E, e o presidente da mesa, né, professor Zé Carlos Francisco, é amigo, companheiro de trabalho, meu coordenador do nosso núcleo de pesquisas, e eu convivo há 20 anos, né? Então é muito tempo, né? E aí os questionamentos são muitos. Mas comecei lembrando da frase do Boaventura de Souza Santos, né? Dizendo que a gente, numa sociedade de consumo globalizada como nós vivemos, o exercício da cidadania se dá pelo cartão de crédito e não pelo título de eleitor, né? Porque você começou justamente mostrando a necessidade da relação aí, né, do ODS com o consumo consciente. E aí a minha grande pergunta, apesar de nós termos mudado o eixo de pensar desenvolvimento que não seja pelo crescimento econômico, e isso vem com a Constituição Federal de 88, com certeza, eu vejo como um perigo que nós estamos correndo novamente a partir do crescimento de exclusivamente alguns grupos econômicos, né? Então, pensar a sustentabilidade, inclusive ambiental, com os grandes centros de Big Data que consomem uma água gigantesca e depois você vai armazenar informação nesses centros, né? É, e ser sustentável como administração, mas ao mesmo tempo planetariamente deixa de ser sustentável, é o princípio mais difícil de se pensar como possibilidade de aferição, por mais critérios que nós venhamos a criar. A sensação que eu tenho é que, apesar do tema ser transversal, ele o direito está sempre, né, como a questão da regulamentação da inteligência artificial, sempre aquém daquilo que é necessário diante da complexidade que nós vivemos, né? E aí, diante de tudo que eu anotei, lembrando também do ODS 18, né, que agora pensando que a igualdade racial passou a ser um ODS também, né? Então, a igualdade de gênero, a igualdade racial, pensando em termos sociais, fazem parte, na minha opinião, no Brasil, especificamente com relação à administração pública, de uma necessidade premente, como o professor Zé Carlos ressaltou, que faz parte aqui, né, da própria prática do tribunal, do Poder Judiciário, mas a gente ainda tem essa dificuldade maior, né, que está relacionado sempre com o ODS 1, que é a erradicação da pobreza, sem lembrar do processo estrutural, né, professor Zé Carlos, porque é meta de cada um, né? E, e aí eu fiquei pensando, né, como é que a gente alcança o primordial, que é a formação em sustentabilidade, a partir minimamente do acesso à informação. Eu não considero plausível, possível, infelizmente, que nós tenhamos um efetivo acesso à informação para que haja igualdade nas contratações. Isso se dá no plano privado, na minha área técnico-jurídica de consumo, e mais se dá no plano de questionamento mais filosófico e sociológico do direito hoje, porque numa sociedade que nós temos a informação controlada, essa informação não existe, né? Quer dizer, ela existe, mas ela é manipulada. E aí os critérios de aferição depois dos próprios relatórios apresentados de sustentabilidade, eu fico me perguntando quem fará o controle.
Eu me lembro de uma época que eu também fiz parte da administração pública, né, na Agência Nacional do Petróleo. Eu me ficava, eu ficava muito preocupada com os processos de certificação que a gente tinha, né, da ISO 9000, que você propõe aquilo que você vai contratar, o que que você vai fazer, e aí você certifica que você cumpriu com aquilo que você mesmo se propunha. Parece a meta que você colocou para a sua enteada de 15 anos. É um começo? É um começo, é um exercício, mas é pouco, muito pouco, assim, para uma menina de 15 anos, sim, mas para a administração pública, eu acho complicado. E aí eu fiquei pensando, né, como é que a gente faz para atualizar os manuais, né, e qual é o nosso papel aqui, né, na formação em sustentabilidade dos gestores de todos os contratos da administração pública, né? É, Passou a ser um papel apenas para se tornar um dever, né? Que é isso que eu entendi pela exposição que eu fico muito agradecida de ter ouvido porque eu desconhecia, né? Apesar de termos conversado de manhã, né, professor Lau? Então, são essas reflexões. Eu acho que é só para, como diz Michel Alcoforado, eu vim aqui para bagunçar em vez de responder, né? Sim. Muito obrigada, professora. Foi ótimo esse histórico até chegar no mais específico, né, da normativa, dos decretos, dos guias. E refletindo sobre os comentários do Dr. Carlos Francisco, da doutora Cláudia Márcia Costa, eu fiquei pensando sobre a densidade normativa do princípio da sustentabilidade e também como conseguiríamos que o arcabouço normativo internacional pudesse ser incorporado de uma maneira mais crítica e prática, talvez, na aplicação do direito no Brasil, né? Então, eu estou lembrando da DPF 708, em que o ministro Barroso, que era relator, mas foi toda a composição do STF, decidiu que o Acordo de Paris tem status supralegal por ser um tratado internacional de direitos humanos e que deve ser incorporado no ordenamento dessa maneira, né? Então, a minha resposta, pergunta, que acho que é uma reflexão também aberta, seria como trazer mais densidade normativa ao ordenamento jurídico brasileiro a partir dessa construção internacional, não só do Acordo de Paris, mas também dos tratados internacionais de direitos humanos. Muito obrigada. Como você se chama? Vanessa. Vanessa, muito obrigada. Olha, eu começaria com a ideia de que, parafraseando o lema da Agenda 21, que acabou que eu não mencionei, que é pensar globalmente, atuar localmente. Ou seja, o acesso à informação adequada, como muito e criticamente muito bem mencionou a professora Cláudia, começa com uma visão transversal, atual, de todas as possibilidades que o direito internacional nos traz. Esse é o primeiro ponto. Agora, ter essa visão não é suficiente se não alinhamos e adequamos a cada realidade. E quando pensamos em densidade normativa, necessariamente pensamos em como aquela norma faz sentido para o contexto social, ambiental na qual ela está inserida, para que não fique no vazio. Num vazio não só em termos interpretativos, mas especialmente de eficiência, não é? Então, eu começaria por aí, sem fechar o debate, pensar que necessitamos, e que bom, estamos avançando no sentido de estar alinhados com o cenário internacional, incorporando esses marcos de referência, e agora o X é como convertemos esses marcos de referência alinhados à nossa realidade em algo que possa ter efetividade? Não tenho resposta, mas acho que o caminho é o necessário alinhamento, né, preconizado na Rio 92, e que de fato surge efeitos muito positivos
inclusive no desenvolvimento, especialmente no desenvolvimento de políticas públicas, tá bem? Dou exemplo de agendas 21 locais, agendas 21 escolares, agendas 2030, só para citar os dois marcos de referência que eu mais dei ênfase aqui, Vanessa, e que vêm sendo aplicados a nível regional ou local de forma muito satisfatória. Então, dentro de normas regionais e locais que eu me refiro. Então, acho que começaria por aí. Perfeito. Posso acrescentar uma coisa? A nossa jurisprudência da terceira região, né? Entra no site, pesquisa de jurisprudência, ela começou a, a fazer a ser desenhada com um link, sabe? Eh, que remete eh, para julgamentos da Corte Interamericana de São José, né? Essa foi uma ideia que nós tivemos, mais do que o tratado, sabe? Nós precisamos da interpretação unificadora do tratado dado pelas cortes, né? E aí nós tivemos essa ideia, enfim, o projeto andou, ter a simpatia do CNJ, para não entregar nada nesse período de gestão, né? Que eu faço parte dessa comissão, dessa unidade, na verdade, de monitoramento e fiscalização, nós fizemos de maneira ainda muito artesanal. Então, temos lá um grupo de juízes que separaram casos e tal, e agora, terminado o concurso, eu vou ter condição de me dedicar um pouco mais a isso. Mas é um caminho. Considerando que a pesquisa jurisprudencial, ela é muito comum, né? A gente estuda, faz um punhado de coisas a partir das decisões. E, normalmente, nas ementas, se você olhar, por exemplo, uma ementa do STJ, você vai encontrar ali um objeto de comunicação. Isso é muito importante entender, né? A decisão judicial dessas cortes, né? São cortes extremas nossas, né? Como instrumentos ou ferramentas de comunicação. A nossa ideia é incluir os julgamentos, os links para o julgamento. E com isso, fazer claro, né, de forma muito lenta, uma absorção dessa cultura. E é um reforço argumentativo imenso, né? Quando você está citando uma decisão de um tribunal como o nosso, um tribunal ordinário, mas com o peso de uma decisão da Corte Interamericana, é outra história, entendeu? Então, estamos fazendo isso. De novo, artesanal, cheio de boa vontade, mas é assim que começa, né? É assim que começa, é um processo, até de amadurecimento. Um dia, quando formos todos desnecessários, haverá uma inteligência artificial que conversará com a inteligência artificial lá de São José e tudo vai aparecer, puf, na frente de uma outra inteligência artificial que fará o julgamento. É assim que a gente espera que as coisas aconteçam. Ou espera não, né? É assim que aparentemente as coisas vão acontecer. A gente já tem, inclusive, né, foi um avanço, né, a gente Hum. poder associar as decisões do Supremo aos ODSs, né? Isso já existe. Então, isso para mim, pensando como estudante de direito e da área de constitucional e pensando como professora, é maravilhoso para a gente poder, inclusive, trabalhar com os alunos, né? E controle de convencionalidade a gente tem que ter mesmo, né? É um esforço, né? Essa parte de absorção do direito internacional como ferramenta, como, enfim, né? Argumento, é um esforço gigante. Nós não eh, passamos aparentemente do primeiro capítulo, né? Mas vamos indo, vamos indo. Não é tão justo isso. Tem muitos julgados da quarta sessão, especialmente, que cuida de criminal aqui, né? Uhum. Que cita muito Gomes Lund, etc. Foi a partir daí que eu até vi um buraco na nossa jurisprudência, no nosso trabalho, porque, pô, você pesquisa lá Gomes Lund e os acordos mais recentes não tem esse link para São José, mas tem de ter. O pessoal da nossa quarta sessão
diligente, está Mas sabendo o fica que uma fazer. proposta para o próximo debate aqui. Fica uma proposta para o próximo debate aqui. Mas eu tenho uma pergunta. Você tem uma pergunta, Ariete, ou Algum? encerramos? Eu queria te perguntar, em que pé que está isso na Espanha, Laura? De uma maneira, obviamente, muito eh, Uhum, genérica, né? sim. Eles estão, na tua visão de especialista aqui e lá, estão mais para frente ou mais para trás? Olha, tenho a sensação, depois desse processo de atualização, de que estamos um pouquinho mais à frente. Mais à frente. Agora, normas recentes como aqui, lá, os critérios de contratação pública sustentável estão baseados em 3 pilares, que é a sustentabilidade ecológica, eles chamam assim para a sustentabilidade ambiental, a parte de inovação, e é muito interessante porque aqui não utilizamos a inovação como um dos pilares de maneira direta, mas claro que está, e aí está totalmente alinhado ao que a professora Cláudia menciona, da acessibilidade, da inclusão digital como elementos fundamentais nesse processo para garantir a igualdade de condições e de ampla concorrência. E temos também o lado social, mas o lado social pautado, como aqui, na acessibilidade. E, e pensando em algumas normas específicas em critérios de gênero, LGBT, e de pessoas com algum tipo que eles chamam lá hoje de diversidade funcional. É a expressão que eles utilizam para nós aqui, seria uma pessoa com deficiência, não é? Então, com base nesses 3 pilares. Temos manuais também lá, dentro da Lei Geral Nacional do Setor Público, temos artigos específicos que mencionam a sustentabilidade como um princípio também, e também como o que a gente chama, não só princípio, mas um princípio rector, aquele Sim. que orienta, que conduz a elaboração de estratégias, como o caso dos critérios de contratação. Mas não vai muito além disso, não, tá? E mais dentro da administração pública federal. Sabemos que a configuração político-administrativa da Espanha é ainda mais complexa. Nós temos comunidades autônomas lá que têm os seus 3 poderes com independência político-administrativa, claro, dentro do princípio da hierarquia, vinculadas ao Estado Nacional, mas que produzem as suas próprias normas e que são muito díspares. Acaba que a realidade a nível regional é muito diferente. Temos algumas comunidades mais avançadas nesse sentido, especialmente aquelas que histórica e tradicionalmente vêm trabalhando conceitos de sustentabilidade. Aí eu posso citar a comunidade da Andalucia, também País Basco, especialmente País Basco e Cantábria, mas outros ainda estão muito longe e também considerando, claro, o contexto não político-administrativo, mas o contexto político-partidário e algumas discussões bem complexas com relação a o que é a sustentabilidade, como adotar a sustentabilidade, não? Então, por exemplo, a Comunidade de Madrid vem num sentido oposto, de retrocesso por questões político-partidárias. Então, esse é o cenário, muito brevemente. Isso acontece, né? Essas idas e vindas, elas acontecem. Fazem parte do processo civilizatório, vamos colocar assim, né? Tem uma pergunta gentil feita por Marília Moreira Pires, que cumprimenta a excelente palestra, no que eu faço coro, e pergunta: gostaria de saber a visão, da mesa, mas com certeza da professora Laura, sobre o uso do diálogo competitivo como instrumento para impulsionar as contratações públicas sustentáveis. Vejo como uma modalidade potente e positiva para impulsionar critérios sustentáveis nos editais e nos contratos administrativos. Concordo, Marília. Muito obrigada pela sua pergunta. Fico muito feliz que você esteja aqui conosco, ainda que de maneira virtual. Faço um parênteses que Marília, professora Marília já atua como professora, como advogada, ela compartilha comigo essa função voluntária de coordenar o Núcleo de Contratações Públicas Sustentáveis do Observatório de Contratações Públicas. Ela me fez o convite, junto com a professora Lilian Pires. Sou muito grata a elas por
interagir, né, e começar esse trabalho de difusão, especialmente de difusão do conhecimento, que é tão importante dentro do Observatório de Contratações Públicas, OCP-BRA. E aí já deixo o convite para que vocês conheçam o observatório, é muito fácil encontrar na internet. Bem, vejo com muito bons olhos, Marílios, eu totalmente de acordo. Pensar que o diálogo competitivo, dentro, especialmente dos estudos preliminares, como forma de conhecer o mercado, é algo que eu vejo com muito bons olhos também. Acredito que esse é um passo prévio fundamental à consolidação daquilo que a gente espera como critérios reais e que garantam a efetividade de práticas de sustentabilidade. Vejo com muito bons olhos, é uma novidade, uma inovação da lei de licitações, como modalidade licitatória, e vejo, sim, com muito bons olhos. Muito obrigada pela pergunta. Então, pela sinalização da Ariete, encerramos. Eu, antes de, enfim, né, finalizar formalmente o trabalho, quero renovar a minha imensa gratidão pela colaboração, enfim, pela brilhante exposição da professora Laura, agradecer minha querida amiga, professora Cláudia Costa, que segundo ela só eu a chamava de Márcia, agora eu já não chamo mais, eu chamo de Cláudia, assim é a vida. Agradeço também a todos e todas que participaram à distância e presencialmente, aos meus amigos de COP de Cruz, da EMAG e, sobretudo, à doutora Marisa Santos, diretora da EMAG, pela oportunidade de, enfim, aproveitarmos a experiência da professora Laura. Declaro encerrados os trabalhos. Boa noite a todas e a todos. Obrigada.